setor vitivinícola é um dos mais antigos do mundo, visto que o vinho data de milhares de anos antes de Cristo. Mas nas últimas décadas algo começou a mudar. Segundo dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, existem mais de 7,3 milhões de hectares de vinhedos no mundo, espalhados por mais de 70 países produtores. Há 50 anos, menos de 30 países tinham produção relevante de vinho. Isso significa que o vinho está se expandindo para territórios que antes não eram considerados vitivinícolas. Novas regiões surgem, novos estilos aparecem e novas identidades começam a ser construídas. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Sommelier, o podcast sobre o universo dos vinhos da BSRS. Eu sou a professora Caroline Dani e no episódio de hoje estou na companhia da diretora Marta Caus para falarmos de como o clima, o mercado, a tecnologia e a própria ousadia estão criando as próximas estrelas da vitivinicultura global. Seja bem-vinda, Marta, a essa nossa conversa de hoje. Obrigada, Carol. Um prazer estar aqui mais uma vez conversando contigo e com todo mundo que está nos escutando. Né? Bom, quando a gente fala, de novas regiões, que o nosso papo hoje aqui é falar além do mapa tradicional, falar de novas regiões, de novas fronteiras e novas possibilidades. Nós sabemos que a tríade mudanças climáticas, dinamismo de mercado e novas tecnologias produtivas, fatos que já foram, inclusive, abordados aqui de forma distintas no Papo de Sommelier, são possibilidades que trazem então, a forma de termos grandes vinhos que não nascem somente em lugares tradicionais, mas também em novas regiões. Existem alguns marcos que são importantes, como, por exemplo, 1976, o Julgamento de Paris. Com certeza representou um marco no reconhecimento da qualidade de vinhos cultivados fora da Europa clássica. Nesse meio século, novos países se estabeleceram nesse mercado e países como Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Chile e Argentina se destacaram a título de novo mundo. Apesar de a gente não ter uma data concreta, esta tríade de questões climáticas, mudanças de comportamento, questões de comportamento geracional e desenvolvimento de novas tecnologias também provocaram redefinições no mapa mundi vitivinícola nos últimos anos. Então, nós sabemos, Marta, que há essa questão do Julgamento de Paris possibilitou, que se olhasse para além da Europa, É o ACDC do vinho, como a gente costuma falar, né? O antes do Julgamento de Paris e o depois, porque aí sim que passou a se considerar, fora da Europa tem vinho. E eu acho que a gente está assistindo, não tem uma data específica, né? A partir do julgamento de sei lá o que aconteceu, que agora a gente está vendo novas áreas, né? Ou reconhecendo que há novas áreas com produção de qualidade. Mas a gente que circula muito por aqui, nesse universo, né, Carol? A gente sabe que isso está acontecendo, né? E que ainda que haja ainda essa predominância de velho mundo e desses países que se destacaram no novo mundo, hoje que a gente chama, tem uma galera nova vindo, ascendendo na carona dessa questão de mudança climática, de comportamento de consumidor, de tecnologia, de invenção de moda, né? E que está sendo muito legal, porque realmente tem muita gente dizendo que o setor está em crise e outros que estão defendendo que não, na verdade ele está passando por transformações mesmo, né? Quem já estava continua e vai seguir. O vinho é uma bebida milenar, né? Não é agora que ela vai acabar, acho muito difícil. Mas sim, ela está se renovando, está se reestruturando, está vindo gente nova, está se revitalizando, eu diria, né? E a questão é importante a gente falar que essas mudanças, elas perpassam por todos os lugares, Então, quando a gente fala mesmo falamos em Europa, Falamos há pouco que o Julgamento de Paris permitiu que se olhasse além da Europa, Mas a própria Europa vem assistindo uma mudança, Quando a gente fala, eu tive recentemente na Suíça, que é um país que depende muito das questões climáticas e que por muito tempo
viveu basicamente de produtos brancos, né? Então, por quê? Pela dificuldade de maturação, mas que cada vez mais vem introduzindo castas tintas, e isso vem por conta da possibilidade da mudança climática. Então, isso também, né, Marta, a gente consegue enxergar essa dentro da própria Europa, de um mercado consolidado também, essas mudanças, né? Eu vou começar a pegar por esse gancho aí de Europa, então, Carol, que é uma região clássica, né, desde sempre, sempre dominou o mercado mundial em termos de reputação, de produção, de volume, né, e de liderar essa questão de regramentos, enfim. Mas, como você acabou de dizer, mesmo lá, eu fui buscar os dados da OIV, tem os dados fresquinhos já da safra de 2025, que eles lançaram no ano passado, né, e lá tem o crescimento enorme da Suíça enquanto produtora de vinhos, né? E aí um dos dados que eu puxei assim, que a Europa, por exemplo, ela teve um aumento no ano passado, nesses dados novos, de 2% na produção de vinho, né, de 2025 versus frente a 2024. Mas ela está 8% abaixo da produção se você pegar a média dos últimos 5 anos, né? Então, ela vai ser a segunda menor produção registrada desde o início do século XXI. Está havendo um encolhimento, assim dizendo, né? Daqui a pouco até um ajuste interno, eu diria assim, né? Mais ainda, a Europa é 60% da produção de vinho mundial está dentro da Europa. Lá dentro a gente viu Eslovênia aumentando 36%, Romênia aumentando 29%, a Hungria, que ainda é pequenininha, aumentando em 5%. Então a gente está vendo novos players vindo, né, crescendo, enquanto que zonas tradicionais estão enxugando, otimizando vinhedos, produtos, né? Então, nessa linha de Europa também, outro dado que um país que aparece bastante assim, que a gente está ouvindo muito falar, é a própria Inglaterra, né? Que é um consumidor, é um mercado importantíssimo no mundo enquanto consumidor, e agora se apresenta como produtor também de vinhos, né? Fortíssimo, não tanto em volume, mas fortíssimo em posicionamento e qualidade. Carro-chefe deles, espumantes, quase barra champanhe. Não pode chamar de champanhe porque está lá na Inglaterra, né? Mas são parcerias, inclusive, com casas, com chateaus famosos de champanhe, né? E a gente fala do Steven Spurrier, que foi o cara que fez ali o julgamento de Paris, que foi o ACDC ali em 76. Ele teve muito envolvido também com essa questão de implantação e de instalação, então, da Inglaterra enquanto uma nova zona vitivinícola. E só é possível isso por causa das mudanças climáticas, né? É assim, ninguém tem dúvida, ninguém nem questiona isso, né, Carol? Graças a essa questão de aquecimento ali principalmente no sul da Inglaterra, que é ali nas bordas da Europa continental, assim dizendo, que é onde estão as principais zonas produtoras, né? A gente está vendo a região de Sussex, Hampshire, Kent, vindo muito forte com espumante. E espumantes caros, premiadíssimos, badaladíssimos, né? Projetos com muita grana em cima, assim. Então, assim, não é moda. Não é moda, né? Veio e se estabeleceu mesmo, né? Em alto padrão ainda por cima, né? E isso é legal a gente falar, porque isso... tu falaste um dado bem interessante, até esses dados a OIV liberou, né, de uma forma... A OIV libera sempre os dados em abril, né? Então, abril de 2026 vão sair os dados oficiais de 2025. Isso. Né? Mas esses são parciais mesmo. Os dados parciais. Claro que para o hemisfério sul já são dados consolidados, hemisfério norte que ainda não são dados 100%. Mas quando a gente olha, e eu sempre gosto, eu brinco, até esses dias eu falei isso, né? É importante a gente segmentar para olhar, né? Porque quando a gente olha para o hemisfério sul, a gente vê um comportamento, a gente olha para o hemisfério norte, em especial a Europa, tirando os Estados Unidos, é um outro comportamento. E vem muito desse equilíbrio, aonde tu consome menos, tu produz menos, né? Então, do ponto de vista de equilíbrio econômico de uma cadeia, é muito importante isso também. Só que, ao mesmo tempo, além dessa mudança, vem uma mudança no estilo dos produtos, né? Que a gente está enxergando. Então, não só, como tu falaste da Inglaterra, é muito foco em espumante. Então, a gente também vê isso em outros países, né, Marta?
Isso, e aí também continuando, a gente teve no ano passado na Espanha, né? A Espanha é um dos maiores produtores mundiais, assim, em termos de volume, né? E a gente foi visitar zonas assim super reconhecidas, bem estabelecidas em produção de vinho tinto, estruturado, forte, que é Rioja, Ribeira del Duero. E eu trouxe de lá vinhos brancos, né? A gente ficou encantada com a questão de vinhos brancos. E não é porque a gente descobriu e foi lá. Não, a gente estava sendo apresentada a esses vinhos, né? A gente estava lá numa missão técnica e eles vinham e eles apresentavam: olha, a gente tem isso aqui de novidade e é onde a gente está apostando. Vinhos brancos, na região de Rioja, na região de Ribeira do Duero, por exemplo, né? Então, isso também está acontecendo. Mudança climática, eles enfrentaram secas fortíssimas, e isso a gente vê nos dados também de redução de produção, impacto, então, de mudança climática por causa da questão de secas, né? Mas também por causa de mudança de comportamento de consumidor, né? Produtos mais leves, mais frescos, mais jovens, não tem... Eles continuam sendo referência, tendo excelentes produtos, né? Nessa gama que eles criaram renome de vinhos tintos mais encorpados, enfim, mas o branco tá tendo uma melhor aceitação e é o drive agora que a gente vê de mercado, né? Com um pouco menos álcool, mais refrescante, não precisa ficar lá guardado muito tempo para ir ser comercializado, né? E aí, então a gente vê isso. A questão, de novo, do trinômio que você mencionou antes, né? Mudança climática, sim, tem a ver, mudança de mercado, de comportamento de mercado, e ousadia. Putz, como é que eu vou abandonar uma região assim onde que já tem todo o mercado estabelecido, reconhecimento, marca, e agora eu vou partir para outros produtos, né? Mas estão fazendo isso. É, e a Espanha, para mim, foi muito chocante, assim, porque a gente estuda, né, a Espanha como reserva, gran reserva, né? Então, as qualificações que eles têm dentro das denominações de origem, e a gente vendo muita empresa, inclusive, abrindo mão dessas categorias e colocando selo de genérico, por exemplo, no seu Uhum, produto, para ter autonomia de elaborar um produto que tenha menos madeira, que traga mais fruta, que tenha mais frescor, né? Então, assim, de novo, é ousadia. A gente escutou isso também lá no uhum. Penedês, né? Com o pessoal de Cava, falando, não, a gente está buscando alternativas, estamos buscando criar outras denominações de origem, criar outras associações para ter autonomia, para não precisar, né, ter essa configuração de produto que já não atende mais o consumidor. Então, acho que isso é muito que a gente enxerga os países que vêm mudando esse perfil na Europa, né? Falamos antes da Suíça, falou da Inglaterra, da Romênia, né? São países que também trazem mais essa ousadia, né? Que estão vindo mais com esse olhar. Eu vejo muito isso, acho que essas regiões mais antigas, mais consolidadas, ou até mesmo essas mais engessadas, diríamos assim, elas vão vir com produção um pouco mais limitada, cada vez para mim mais premiumização, produtos mais premiums, assim, né? E a gente vai ter mercado crescendo para esse outro estilo de produto que é trazendo um pouco essa mudança do consumidor, né? Então, acho que isso é bem legal e é legal de ver países assim tão consolidados também mudando o seu perfil, né? E não é o abandono de uma categoria, né? É, na Uhum. verdade, a criação e desenvolvimento de uma outra. Saber fazer, eles têm né, conhecimento técnico, mercadológico, renome, eles já têm. O que eles estão fazendo é de um realinhamento com o mercado, com o clima, né? Com os novos tempos, assim dizendo, né? É isso aí. E isso é muito legal, porque até o último podcast que eu gravei aqui foi com o Leonardo Cury, né? E o Leonardo falamos sobre como ter uva em todos os lugares, né? Então, como a gente, técnicas que podem ajudar e tal. E o Leonardo tem uma parceria com uma menina que foi aluna dele no IFE, no Peru, né? Então, a Sim, isso é Possamay tá muito lá, legal. Uhum. e assim, a menina que ela começou com a FOPA, né? Com o Ricardo e com o Lucas, depois ela foi para o Peru, ela tá lá na vinícola com um baita projeto, assim, muito legal. Então, a gente também vê no Hemisfério Sul novas regiões.
aparecendo, né? Então a gente vê o México aparecendo com regiões e trazendo o vinho, né? Então, claro, se a gente for buscar na história, é da onde surge a Califórnia, né? Da onde surge lá, pois a Califórnia, então, né, passa a região aí ter outras regiões produtoras, subindo um pouco mais ao norte, mas o México, né, a região do Vale do Guadalupe, a Península de Barra Califórnia, então vem trazendo a concentração de vinhos. E uma coisa que eu ia chamar atenção, assim, tanto quanto a gente viu na Europa, né, também nesses países como o Peru, que eu citava há pouco, como o México, que é a elaboração com castas autóctones. Né? A gente trouxe, por exemplo, né, um espumante, eu trouxe um espumante 100% xarelo, né? A gente vê vinho de viura, né? Então, vinhos no próprio Peru, né, com crioja, no México também. Então, também isso está saindo das castas tradicionais francesas, né? E a entrada de outras castas que são autóctones do lugar também, né? A gente vê no Chile um renascimento assim bem legal assim da uva país também, né? Que também ficou guardadinha por um tempo e está voltando à tona. E só uma curiosidade, Carol. Tempos atrás, acho que uns 2 anos atrás, eu reassisti aquele filme Caminhando nas Nuvens com Keanu Reeves. Ele bem novinho. É um filme lindo que se passa em vinhedos, né? E ele no filme, os vinhedos, eles são no México, nesse filme, né? Então ele se envolve com a família da protagonista ali, da mocinha do filme. A família dela são produtores de vinho no México. Eles falam espanhol, assim, né? Muito legal. O filme foi filmado no início da década de 90. Vale a pena quem quiser ver e resgatar um pouquinho dessa história bem ali, né, sabe? Do México mesmo, enquanto produtor de vinho e de uva, né? Que a gente não ouve tanto falar, não associa, né? Com certeza. E quando a gente fala, né, disso, até agora para puxar um gancho para o nosso assado também aqui, aproveitar e fazer, né, já um merchan aqui da ABS, né? Nós tivemos recentemente, né, publicado um relatório, né, do Tim Atkins, que é referente ao nosso país, né? Que eu fiquei muito feliz de ver um mapa, né, desenhado por um não brasileiro, né? Acho que eu sempre falava, meu sonho é que um dia o Wine Folly faça um mapa do Brasil, né? E a gente viu Acho que a que gente está pertinho. Acho que estamos nesse caminho, né, Carol? foi muito legal. E o que foi mais legal desse relatório, assim, para mim, de reconhecimento, óbvio, mas foi a, a observação de que nós somos um país que pode crescer muito ainda, né? Esse potencial que nós temos, mas que esse crescimento ele passa pela educação, pela cultura, né? Por levar esse produto aos brasileiros. Eu sempre falo, nós temos uma grande vantagem frente a outros países. Nós já temos o hábito do consumo da bebida alcoólica, só precisamos conduzir essas pessoas para consumir o vinho, né? Então, e por isso nós, ABS, né, temos esse papel de poder ajudar nesse processo. Então, estamos com cursos, inscrições para os nossos cursos, né? Então, curso de sommelier profissional online e presencial. Nossa modalidade online começando no dia 24 de junho e o presencial dia 10 de julho. Então, aproveitem, se inscrevam. São mais de 7 meses de aula, né? Então, a gente tem aí muito conteúdo, muita aula, muito material para agregar na formação de vocês. E também não podemos deixar de falar, né, que agora em maio, né, nós vamos ter a Wine South America, a feira, né, a feira máxima aqui que nós temos, aqui em Bento Gonçalves. Nós vamos estar na WSA com várias masterclasses, então não percam, se inscrevam nas masterclasses, se inscrevam na feira, participem. E junto com a feira, nós vamos estar realizando vários eventos na ABS, dentre eles a nossa jornada do sommelier. Então não percam essas oportunidades de estar perto, de se qualificar, de buscar conexões, né? Porque isso é algo muito importante, a questão dos cursos.
do universo da sommelierie, que é a possibilidade de conexões, né? Então, fiquem atentos aí na nossa rede, no nosso site, né? Para poder acessar e ter todas essas informações, poderem se inscrever e ter acesso, né, a essas aulas exclusivas, a degustações exclusivas, né? Então, com certeza, muito conhecimento aí nos próximos meses virão. Então, fiquem atentos tanto para a inscrição do curso de sommelier, como também para a participação na Wine South America. Então, e quem é sócio da BSRE tem desconto de 50%. Então, se tu está nos escutando aqui e ainda não é sócio, por favor, vá e associe também, né, na ABS. Eu vou pegar o falando gancho nisso, né? da feira, porque uma das masterclasses, inclusive, ela tem como tema isso que você acabou de falar, a questão desse panorama que foi a Gabriela Zimmer, na verdade, que é da equipe do Tim Atkins, né, que fez esse relatório. Ela foi muito feliz mesmo, né, ficou sensacional o material, e a gente vai estar com uma masterclass falando disso, né? Então a gente vai ter, inclusive, outras ABS interagindo conosco lá. E aí eu vou pegar um ganchinho aqui para a gente falar um pouquinho de nós. Carol, você nasceu dentro de uma vinícola, como você disse, praticamente dentro de uma pipa, né? Eu já estou mais da metade da minha vida envolvido com isso também. Então, para nós, daqui a pouco, o Brasil pode até não ser uma grande novidade, mas para o mundo é. Né? Tanto que a gente está aí comemorando esse panorama que o Tim Atkins validou, né? Que foi publicado. E dentro dessa leitura que eles fizeram, o que aparece de muito legal ali é que é o seguinte: dentro do próprio Brasil a gente tem novas zonas em ascensão, né? A gente tem a região tradicional de cultivo que obedece à viticultura tradicional, vitivinicultura tradicional, que é a região sul do país, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, partes do Paraná também, né? E que já tem um histórico um pouco maior nessa caminhada de produção vinícola, né? Mas fora isso, coisas que você já vem ouvindo por aqui também, né? O Tim Atkins fez o quê? Separou vitivinicultura tradicional, a de inverno e a tropical, tudo isso dentro do Brasil. Então, enquanto a tradicional já tem um histórico mais bem conhecido e desenvolvido, a de vitivinicultura tropical tem uma história já mais antiga também na produção de uva, mas mais recente na produção de vinho. E a estrela é o Vale do São Francisco, mas não é só o Vale do São Francisco, né? A gente tem na Paraíba, a gente tem... eu vi até no Piauí, encontrei uma vez dentro da feira da Wine South America um produtor no Piauí. A gente tem na Chapada Diamantina, né? A gente tem outras regiões que estão praticando essa vitivinicultura tropical, então, e que não obedece esse regramento tradicional, né? Lá eles fazem o que eles querem no vinhedo e na produção de vinhos, em termos de escalonamento de produção. E tem trazido muitas novidades. Aqui no próprio podcast, aliás, ativa o sininho lá no Spotify, na Apple Podcast ou no YouTube para acompanhar os podcasts, né? A gente já trouxe pessoas do Vale do São Francisco e de outras regiões do Cerrado Mineiro, né? Para poder falar do que está acontecendo lá. E tem a vitivinicultura de inverno também, que se surgiu, na verdade, por causa da tecnologia de dupla poda, que é uma tecnologia brasileira, né? E graças a essa tecnologia brasileira, alguns desses polos que a gente vai comentar aqui logo na sequência, eles também tiveram essa oportunidade de surgir, né? De ascender e que estão vindo muito rápido, né? Nesse cenário. Então, a gente tem na vitivinicultura de inverno, da poda invertida, dupla poda, assim dizendo, a gente tem a região de Brasília, sul de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, tem uma galera também com produção boa, de qualidade, muito bem assessorada, né? E que está realmente inovando, mudando e inovando o cenário brasileiro. E o que acontece, que a gente vai até falar um pouquinho mais ali na frente nas conclusões, né? O que a gente enxerga mundo afora, e eu espero que o que aconteça aqui no Brasil também, e a tendência é essa, é que essas novas regiões, elas sejam, sim, que ganhem fama, que venda, que exporte, é o que todo mundo quer, mas que principalmente elas sejam abraçadas
pelo mercado regional, daquela região ali, né. É o que a gente vê acontecendo na Inglaterra, por exemplo, né. Como eles já são grandes consumidores de vinho, são eles que estão consumindo também os espumantes que eles estão produzindo, né. A Espanha também, essa safra de vinhos brancos, assim, ela está circulando principalmente ali dentro, né. E a gente vê isso no Brasil, espero que a gente veja isso no Brasil também. Eu sei de que alguns desses polos, por exemplo, o Rio de Janeiro, lá na Serra Fluminense, que é um destino turístico, aliás. O Rio de Janeiro é uma marca, né? Ele é um destino turístico por excelência, assim dizendo, né? Então, que esse consumo do que está surgindo lá também se dê ali, né? E é assim que a gente está vendo acontecer mundo afora. Essas novas zonas produtivas sendo consumidas, valorizadas, né, nas regiões ou nos entornos de onde eles estão surgindo, né? E Eu aí, acho que fora do Brasil, a gente pode ir para o outro lado do mundo para entender isso também, como ver o que isso está acontecendo, né, Carol? e eu vejo muito isso, né? A importância dessas novas regiões ajudando, assim, como diz, né, a Gabriela e o grupo e o Tim aí, né, nesse relatório, a levar a cultura, né? Então, a possibilitar a cultura. A gente vê muitos lugares do mundo aonde o enoturismo, aonde o turismo leva o enoturismo, né? As Ilhas Canárias é um lugar que acontece isso muito, o turismo leva o enoturismo, né? Então, o consumo de vinho se dá pelos turistas que estão no lugar, como tu falaste, do Rio de Janeiro, né? Mas a gente vê isso também em outras regiões do mundo afora que possibilitam isso. O próprio Napa, né? Se a gente falar de turismo e enoturismo, né? Então, a importância do consumo doméstico via enoturismo. E aí, a gente, como a Marta falou, né? Indo para o outro lado do mundo, efetivamente, a gente vê polos importantíssimos do ponto de vista econômico e também de consumo, porque são divisores de água, às vezes, para os países, né, por conta do seu potencial de consumo. Então, falando, por exemplo, de Japão e China, né? O Japão e a China são grandes consumidores de produtos importados, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o cenário da Oceania, a Austrália, Nova Zelândia, esses países são grandes consumidores desses produtos. Mas o que está acontecendo cada vez mais, e como a gente falou de outros lugares, né? A implementação de vinhedos a partir, né, de outras variedades. E eu tenho até, inclusive, uma aula que eu ministrei, né? Que eu falo sobre qual é a uva mais plantada no mundo, né? As pessoas falam, Cabernet Sauvignon é a uva mais plantada no mundo. Não é verdade, né? A uva tinta mais plantada no mundo é a Koshu, né? Que é essa uva que está presente no Japão, na China, né? Que hoje vem dando origem a vinhos nessas regiões. E o Japão, e é muito legal isso, porque inclusive tem um episódio daquele programa Vinícolas ao Redor do Mundo, que se dá no Japão, aonde eles tinham vários vinhedos de Koshu e eles tinham, né, tinham dificuldade de amadurecer essa uva, porque é uma uva que tem uma dificuldade por da eles mudam o sistema de. E quando eles mudam o sistema de condução da videira, eles conseguem melhorar absurdamente a produção de vinhos dessa região. Então, como a gente falava antes de tecnologia, de ousadia, eles saem, por exemplo, da latada, vão para a espaldeira e na espaldeira fazem controle de produção e fazendo controle de produção conseguem melhorar a qualidade da uva, a maturação da uva e melhoram o produto final e conseguem entrar em mercados super importantes do Japão, por exemplo. Então, com vinho japonês no mercado do Japão. Então, muito legal assim a gente ver esses países que são muito importantes do ponto de vista comercial, também introduzindo, porque teve, né, uma onda na China, inclusive, de construção de chateaus, né, nessa ideia de imitar o padrão europeu, né? E que alguns projetos não deram certo e tal, mas a gente vê outros projetos aparecendo cada vez mais aí, né?
Não, no Japão já existem oficialmente registradas 300 vinícolas, Carol, né? 300 vinícolas no Japão, que é uma ilha pequenininha, não tem as dimensões do Brasil, por exemplo, né? Para a gente ver como que isso está estabelecido lá, né? E, de novo, segundo a OIV, eu peguei o dado aqui, ó, entre 2010 e 2020, em uma década, eles aumentaram em 20%, em um quarto eles aumentaram a produção de uva lá. Não é gigantesca, mas é significativa para um país que não tem tanta tradição assim no consumo de vinho, né? Eles têm muita fama em cima de saquê, por exemplo, né? Tem toda mas a gente vê que também tem o vinho lá e muito bem estabelecido, né? E a China, bom, a China, eu estive na China em 2019, Carol, e eu não vi, para ser bem sincera, muito vinho circulando por lá. E na época eu estava conversando com a diretora de exportação, a gerente de exportação da Aurora, e ela falou assim: mas, guria, a gente não investe mais na China, porque senão a gente não vai ter capacidade de abastecer. Se a gente tentar entrar com 2 pés na China, a gente se lasca, porque a gente para de abastecer o resto do mundo, assim, dos outros países que eles exportavam. A Aurora, sabe? Então, exportavam, mas não faziam nada muito agressivo para aumentar a exportação, com medo da demanda que viesse. Porque qualquer coisinha lá aumenta, assim, em termos de consumo, é muito significativo, né? É muito representativo, né? E é legal a gente falar disso, assim, porque se a gente vê outros países, e é muito legal, porque países como o Vietnã, né, outros países da Ásia, têm se beneficiado também da dupla poda, sabia? Então, tem já trabalhos de lugares da Ásia aonde, né, da consultoria da dupla poda brasileira estão chegando lá para possibilitar que tenha vitivinicultura nessas regiões. Então, também essa transferência de tecnologia possibilitando lugares aonde, de fato, o verão é muito úmido, né? E por isso dificulta a questão da maturação, levando a dupla poda para colher no inverno também, né? Isso, e a gente vê isso, eu não tive a possibilidade de ir, nem de provar nenhum vinho, mas a gente vai acompanhando esses movimentos, né? E as estrelas, as ascendências ali na região seria a Índia e a Tailândia, principalmente, né, Carol? Tem a Sula Wines, eu não sei se pronuncia Sula, mas eu acredito que sim, na Índia, que é uma das maiores vinícolas. E olha que a Índia é um país com uma população gigantesca que não consome álcool por questões religiosas, assim dizendo, né? Mas está com uma produção de vinho significativa lá, né? E a Tailândia, assim, muito puxado pelo turismo, né? A produção de vinhos para poder atender as demandas de turismo que tem dentro do próprio país. As pessoas vão para lá e aí, putz, aqui tem vinho também, e aí começou uma coisa a puxar a outra, né? E aí foi a dupla poda que possibilitou, então, que países como Índia, como Tailândia, também a Coreia do Sul e até o Vietnã também tenham produção de vinho e que já está, sabe, sendo pontuado internacionalmente, já estão remetendo os vinhos para premiações internacionais, estão conseguindo medalhas, né, em concursos importantes, assim, que são, de fato, validadores de qualidade, né? Então tem muita coisa nova para vir e que está mudando esse cenário mesmo, assim, né? E de novo, daqui a pouco a gente vai ter que, para provar um vinho desses, vai ter que ir até lá. Não é uma coisa que vai dominar o mundo, né? A gente vai ter que ir até lá para provar. Mas tem e com qualidade, pelo que a gente anda ouvindo e vendo e assistindo nos concursos internacionais, né? E é muito legal a gente falar, né, que tudo isso, como a gente começou falando, né, tudo isso só se dá por conta da tríade, né? E a gente identifica o que possibilita isso, né? Possibilita. Claro, tem alguns fatores, por exemplo, a gente entende que nessas regiões a gente está falando, por exemplo, a tecnologia, né? A gente acabou de falar de dupla poda aqui, é ciência, é tecnologia, é estudo, é pesquisa, né? Mas também a gente vê cada vez mais as regiões mais altas se beneficiando, então próprio países que são tradicionais estão buscando, né, regiões mais altas, como é o caso da Argentina, por exemplo, que tem uma migração
os extremos, né, para os polos, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul, né? Então, buscando dentro da própria Argentina, tanto ao norte quanto ao sul, né? Ampliando aí, cada vez mais buscando regiões mais altas. Então, isso tudo É o são caso da Chapada Diamantina aqui no Brasil também, né? Que tem que subir para poder compensar e ter essa amplitude térmica, né? A gente vê isso. A questão das uvas híbridas também, né? Das pives que estão vindo, principalmente em solo, em regiões tradicionais, né, Carol? E isso é legal, assim, porque a gente tem muito essa mudança, né, dessas castas tradicionalmente europeias para castas que, na vez, não são tão conhecidas, né, mas que têm um melhor potencial. Então, ó, o que melhor se apresenta aqui, né? Então, essa é a ideia, o que a gente tem de melhor aqui se apresentando? Então, isso é bem bacana da gente assistir aparecendo no Brasil também, novas castas, novas possibilidades. E tudo isso, como tu falaste, né? Tudo isso possibilita que nós tenhamos vinhos em diferentes lugares e isso vai fomentando o enoturismo, vai fomentando o turismo, vai fomentando o consumo doméstico, e isso é muito importante para consolidar a região e, em especial, né, para tornar cada vez mais atrativo a trabalhar com esse setor, né? Acho que esse é a grande questão. Mas vocês viram aqui que nós estamos degustando, né? A Marta está com vinho branco, eu estou com um vinho tinto e eu vou começar apresentando o meu vinho tinto, tá? Porque o meu vinho tinto ele vem de um produtor do Distrito Federal que tem muito essa questão do enoturismo, né? Então é a Vila Triaca, né? Então eu estou aqui com o Dueterre, né? Então, esse vinho ele é elaborado a partir de Syrah, 50%, né? Ele tem 25% de Marcelin, 12,5% de Cabernet Franc e 12,5% de Sangiovese, né? Então a gente olha assim, né? Porque a gente pensa, dupla poda, Syrah, né? É sempre assim, a gente faz essa conexão, dupla poda, Syrah. Não, mas aqui não é só Syrah, né? A gente tem Franc, Marcelin, Sangiovese, e é de fato uma identificação. Para quem nunca foi à Vila Triaca, eu super recomendo, é um lugar lindo, com um enoturismo maravilhoso, com wine bar, com vinícola, agora com vinhedo, e lá bem pertinho tem a Vinícola Brasília, né? O Triaca é um dos sócios da Vinícola Brasília também, mas eu falo, por que eu falo dele, né? Porque, inclusive, numa pequena região, o Triaca identificou que as uvas duas configurações geológicas distintas apresentam Dueterre, né? Porque são duas terras diferentes, apresentam expressões diferentes. Então, que legal que a gente vê, além da dupla poda, que é uma tecnologia, a entrada de outras castas que não são as tradicionais da dupla poda, e também a possibilidade de já identificar dentro de uma região tradicionalmente nova que existem perfis diferentes de acordo com o solo aonde aquele vinhedo está plantado. Então, é um pouco disso tudo, né, que a gente veio falando, mudança climática, tecnologia. Estou falando estou falando aqui de um tinto super potente, encorpado, né, que tem muita fruta, um potencial de guarda absurdo, mas que traz a possibilidade de ter excelentes vinhos em Brasília, né? O que é algo que até pouco tempo atrás seria inimaginável, né? E todo esse histórico de enoturismo que é muito legal em outras regiões. Carol, eu vou apresentar o meu, então. Eu tô com vinho branco e eu acho que esse vinho que eu vou apresentar, ele resume nele também muito do que a gente conversou aqui. Ele é um vinho branco, Sauvignon Blanc, da Casa Bruxel, que é uma empresa muito forte do Cerrado Mineiro na produção de café. Eles são uma das maiores que tem na região do Cerrado Mineiro, que é famosíssimo pela questão da indicação geográfica para cafés, né? E eles estão ascendendo também enquanto polo produtor de vinhos. Eu estive lá no ano passado, fiquei impressionado com o que eu vi. São projetos muito jovens, né? Muito frescos mesmo, de 2018 e 2019 para cá que eles começaram.
e resume um pouco disso. Lá não é tanto a questão da mudança climática, tá? Mas foi da ousadia, da ousadia do produtor, que falou assim, putz, aqui o café também tem a ver com terroir, que até então o café era commodity, e eles começaram, com essa questão da gourmetização mesmo, né, e de novas classificações do café, eles começaram a entender a questão de terroir, e eles começaram a fazer o link com a questão do vinho. E ele estava contando, eu encontrei com o produtor, e ele estava contando assim que ele chegou para a família e falou assim, olha, eu queria produzir vinho. Ah, tá, mas onde é que você vai querer produzir vinho? Nessa área aqui. Tá, mas lá tem café. Sim, a gente vai tirar o café e vai botar vinho, sabe? E tudo, mas você nunca trabalhou com vinho. Não, mas tem. Se, né, ele se assessorou de boas pessoas, não foi a louca total assim, né? Mas eles mapearam o terreno e descobriram também que tem um veio de terra, de solos, que passa pelo terreno e que seria apropriado para poder produzir uvas brancas. Eles têm tintos também muito interessantes, né? E um dos resultados é esse vinho, então, um Sauvignon Blanc. Eu tô com uma taça, não vai dar para ver, que é da 5ª jornada do ano passado, da ABS. Então, já chamando para a jornada de novo desse ano da Wine Eu Safamé. tô, Marta, nós não combinamos, tá? Mas a minha também é da 5ª jornada, ó. Ai, eu vi. Não tá com o mesmo vinho, mas a gente tá com a mesma taça para fazer a Não, muita chamada. sintonia, né? Desde quando a gente combinou esse podcast, né? E aí, eles lá, então, eles estão com... Esse é um dos vinhos que eles fazem outros tintos também. É um Sauvignon Blanc muito aromático, acidez bem acentuada, graças a esse solo, essa faixa de solo que eles têm, que eles mapearam, identificaram dentro do terreno. Tem limão, melão, goiaba, lichia, e muito equilibrado no aroma e no paladar também, essa questão de acidez. Apesar da gente ter falado aqui de vinhos mais leves, assim dizendo, ele é bem alcoólico, ele tem 13,8 de álcool, né? Então é um vinho potente, assim. Mas é um vinho potente, muito equilibrado com a acidez que ele traz junto dele. E aí a gente fala das castas, né? Esse aqui é uma Sauvignon Blanc, que é uma uva que está sendo muito usada na dupla poda, junto com a Syrah e outras assim, que são uvas que daqui a pouco estão realmente estabelecendo, abrindo caminho, né, preparando o terreno para daqui a pouco virem outras diferentes, assim, como o Triaca já vem fazendo, né? Então, por enquanto, eu vejo muito nessas novas regiões eles caminhando com essas uvas que já se sabe que vão ter boas adaptações, né? E é sensacional esse vinho branco, tá? Sensacional. E dentro lá da fazenda, eles trabalham muito forte com o enoturismo. Aliás, com o enoturismo não, com turismo. Ponto. Porque eles, graças à questão do vinho, eles também estruturaram um projeto de turismo para a rota de café, que está sendo feita junto com o Sebrae. Que eles falaram assim: as pessoas não iam numa fazenda de café ficar olhando café, porque não tinha tanto glamour assim. Mas as pessoas vão para ver o vinho, para ver as videiras e para poder. O vinho consegue levar as pessoas e fazer com que esse turismo, então, realmente ocorra. Diferente do café, que tinha, sim, mas pouco. Agora o vinho tem essa força de levar as pessoas. Então, eles fazem degustações de cafés, apresentando a diversidade, elaboração, toda essa questão muito parecida com a do vinho, né? Eles levam muito dos termos e de metodologia para explicar a questão de produção de café, que já é utilizada há muito tempo no vinho, e também de vinho, né? Então, eles conseguem somar um com o outro. E é muito legal, porque a rota vai, segundo eles, tem mais força agora que o vinho entrou. Então, tá aí o turismo, por isso que eu falei que esse vinho ele é muito emblemático. Ele soma essa questão de novas regiões, de tecnologia, de conhecimento, de ousadia, de enoturismo, né? Então, é muito interessante. É quanta coisa que a gente tem dentro de uma taça, né, Carol? E a gente tem que Muito saber. Isso agrega valor, isso valoriza o produto, né? Estamos aqui para isso, né? Muito bom, é muito bom. Bom, gente, a gente vai terminando por aqui o nosso Papo de Sommelier, nosso podcast da BSRS. Lembrando que nós já temos vários episódios gravados, vários episódios vêm na sequência aí. Lembrem, nós estamos com inscrições abertas para os nossos cursos. Estamos com um evento planejado aí para acontecer, né, entre 12 e 14 de maio, junto com a WSA. Então, com a Wine of America, acessem lá, conheçam a feira, conheçam, né, as possibilidades. Com certeza vai ser uma semana cheia aí, com muita coisa legal acontecendo. E a gente está esperando vocês
para esse universo. Então, nos sigam nas redes sociais, né, na nossa rede abs.rs, nós temos nosso canal no YouTube. Esse conteúdo, ele também, como a Marta comentou, está em diferentes plataformas, né, Applecast, no Spotify, no YouTube, mas também a gente tem muitos outros conteúdos no YouTube e condições super especiais para quem é nosso sócio, para poder ter aí masterclasses exclusivas, descontos em vinícolas, descontos em experiência. Então, se ainda não sabe se quer fazer o curso, se associa lá na ABS para conhecer um pouquinho mais e vem com a gente para esse universo que com certeza tem muito a crescer ainda e através do conhecimento fica um pouquinho mais fácil. Isso aí. Muito obrigada pela audiência de vocês. Tenham um bom dia. Carol, eu vou só me estender um pouquinho aqui, ó. Vinhos de Brasília, a gente já falou em podcast aqui. Do Vale do São Francisco, a gente já falou em podcast aqui. Do Cerrado Mineiro, tem um podcast com uma expert, uma Kill Grader em café, falando dessa questão de terroir do vinho e de café. Então, desfrutem de todo esse conteúdo que a gente tem aqui. E muito obrigado. Então, tá, gente. Obrigada, viu? Até mais. Esperamos vocês.